Chega um ponto na vida da gente que o nosso dever se torna colocar em cada dia o máximo de eternidade. Essa frase é do Guimarães Rosa e eu acho que tem muito a ver com o budismo. Quando as coisas acontecem pra gente, são tão gratuitas, o momento é grátis, que a gente demora um certo tempo para assimilar o valor que determinados instantes tiveram na nossa vida. E quanto mais a gente vive, quanto mais velhos ficamos, ou seja, quanto menos tempo temos, mais a gente percebe o quanto é inestimável e precioso cada pequeno instante de vida, em gestos muito corriqueiros e cotidianos, como tomar um chá, escovar os dentes, conversar com uma pessoa querida, se esconde na verdade um grande segredo. E eu espero que a gente possa abrir os olhos para perceber e apreciar. Então eu sou o Monge Daico, estou aqui com vocês todas as semanas comentando este livro, A Sabedoria da Transformação. Já estamos no finalzinho, página 168, e hoje vamos falar sobre a hora do banho. E a Monja Koen nos conta essa divertida anedota de quando ela chegou no mosteiro feminino de Nagoya. E eu não sei se vocês sabem, mas no Japão os banhos são tomados em ofuros, que são essas grandes banheiras, nos mosteiros é de madeira, bem tradicional, onde a água é colocada bem quente, a gente se lava antes de entrar no banho, na banheira. E nos mosteiros masculinos esse banho acontece todos os dias, pelo menos no meu era assim. Então a gente tinha toda a função da diária, depois tinha o jantar, a gente arrumava, preparava para o jantar, depois lavava toda a louça e íamos todos os dias, todos juntos, até a sala de banho, que era um edifício separado da onde nós dormíamos, dos quartos e da sala de meditação. O meu mosteiro era muito grande, era uma montanha inteira de edificações. E todos os dias tomávamos banho. Eu falo isso porque esse é um hábito muito brasileiro, né? A gente toma 1 a 2 banhos por dia, sendo que em muitos países, na Europa, nos Estados Unidos, mesmo no Japão, não se toma necessariamente banho todos os dias. Não significa que todas as pessoas não tenham higiene, mas a regularidade dos banhos varia também de acordo com a temperatura. O inverno lá é muito frio e a gente pensa que a energia elétrica que esquenta a água é uma coisa recente na história da humanidade, né? Mas nos mosteiros femininos, ainda hoje, só temos um grande mosteiro na nossa escola, são todos em Nagoya, onde a Monja Koen e a Monja Zenchu estudaram. E lá, até hoje, se mantém essa prática de tomar banho só nos dias que se raspa a cabeça, que a gente chama Shikunichi, que são nos dias 4, 9, 14, 19, 24 e 29. Então esses são os dias da limpeza, que a gente vai trocar roupa de cama, cortar as unhas, um monge, uma monja raspa a cabeça da outra pessoa. Nesses dias às vezes a gente pode dormir meia hora a mais, às vezes pode ter uma saída para ir ao supermercado, comprar um sabonete que está precisando. E a monja nos conta de quando era recém-chegada no mosteiro e um belo dia falam: hoje você vai tomar banho com a mestra. Ela, o quê? Eu vou tomar banho com a Oyama Roshi, que é uma grande abadesa, nesse mosteiro muito formal, né, de muito respeito e formalidade entre as pessoas. E a gente no Brasil não está acostumado nem mesmo com a nudez coletiva, coisa que nos banhos públicos no Japão e em outros países também não tem essa malícia, esse erotismo relacionado com um corpo despido. Mas pra gente é uma coisa muito estranha. E avisam a monja de última hora: amanhã você vai lavar as costas da mestra. E ela ficou até sem dormir. Vocês já ficaram sem dormir com uma coisa muito aflita que vocês têm que fazer no dia seguinte? Eu no mosteiro, quando eu tinha que ir para a cozinha, eu ficava sem dormir. Porque uma coisa é você cozinhar para si mesmo, para sua família, na sua casa, para os seus amigos. Outra coisa é cozinhar para 30, 40 pessoas, com inúmeros detalhes, temperos diferentes que estão em embalagens que você não conhece, não sabe ler o que está escrito na tampa. Então, mosteiro é sempre uma experiência muito interessante, divertida, depois que a gente sai, porque quando a gente está lá é só perrengue que a gente passa, é uma dificuldade atrás da outra. E essas diferenças culturais tornam a coisa ainda mais intensa e complicada. E aí foi lá a Monja Koen dar banho nas costas do Oyama Roshi, ela toda sem graça. Primeiro o Oyama Roshi pede para lavar as costas dela, e diz que ela lavou com bastante força, com a bucha assim, como uma mãe, uma avó lavando as costas de uma criança, né? Ou seja, sem firula. E depois ela finalmente criou coragem e lavou as costas da mestra. Mas uma coisa tão simples, tão corriqueira, tão diária, né, nesse contexto japonês, que
muitas pessoas poderiam não perceber o que tem de mágico e precioso nisso. Não só nessa situação específica, mas nas situações corriqueiras e diárias do nosso dia a dia. Quando a gente toma banho, por exemplo. Já perceberam que bênção que é, que coisa mágica? Você abriu uma torneira e saiu uma água quente do céu? Por muitos e muitos e muitos anos, a história da humanidade não teve esse luxo acessível na sua casa. Então são coisas para a gente apreciar. Tem essa história de Badabara Bodhisattva, que teria sido um monge que entrou numa banheira de água quente com vários outros monges e eles estavam tão cansados de tanto praticar austera e severamente que na hora que seus corpos tocaram a água quente, todos imediatamente entraram em samadhi profundo e alcançaram a iluminação ao entrar no banho. Então cada momento de vida, se você está com a mente iluminada, à procura de Buda, à procura dessa luz, você percebe que todos os momentos são portais de prática, são momentos que você pode acessar e se despertar. Você pode estar praticando uma coisa muito nobre, digna e superior a cada instante de vida, quando você vai ao banheiro. Teve um monge que uma vez perguntou para o mestre: onde está Buda? Onde está o sagrado? Porque eu não consigo vê-lo. E o mestre respondeu: está no papel higiênico. Que na verdade naquela época não era nem um papel higiênico, era um bastão de bambu que usavam para se limpar depois de usar o banheiro. E o monge falou: está nesse bastão de bambu sujo. Quer dizer, o sagrado está em toda parte. Não fique separando, categorizando. Está numa parte, está no templo, está no altar, está em determinada pessoa, em determinado ser, em determinada dimensão, mas não está aqui comigo agora, não está quando eu vou ao banheiro também. Eu tive um professor que gostava de tango e na agenda muito agitada do mosteiro, sempre com muitas pessoas juntas, é muito difícil você poder ouvir uma música. E ele tinha esses breves momentos que ele podia estar no seu escritório sozinho e ele escutava uma música de tango e aquilo para ele tinha um sabor magnífico. Era um momento incrível dele poder parar, sentar e ouvir o tango. Não fazendo outras coisas, não se distraindo, mas inteiramente apreciando e recebendo essa dádiva da audição. Então, a vida está o tempo inteiro nos dando um presente, se nós estivermos presentes, para ver, para ouvir, para sentir odores, perfumes, texturas. A vida está repleta de vida o tempo inteiro, mas por que será que nós não vemos? O que nos deixa cegos e surdos? O que nos ensurdece para ouvir Buda, para ouvir a nossa natureza original? Por que às vezes a vida fica tão descolorida, parece meio cinza, com gosto de cinza? De repente começamos a exigir que as pessoas sejam de uma forma que elas não são, que a realidade funcione de uma forma diferente do que é, e ficamos muito insatisfeitos, sem perceber como estamos cercados de bênçãos o tempo todo. E aí o que a gente faz? A gente retorna, a gente volta a se abrigar, na verdade, no sagrado, em Buda, Dharma e Sangha. E é por isso que de tempos em tempos a gente coloca as mãos palma com palma e faz o refúgio nas 3 joias. Eu retorno e me abrigo em Buda, eu retorno e me abrigo no Dharma, eu retorno e me abrigo na Sangha. Isso a gente faz e refaz a vida inteira, porque a gente vai e volta. Nada é fixo, nada é permanente, nossa vida é cheia de provocações e complicações que eventualmente vão turvando a nossa visão. E esses problemas nos ensurdecem, a nossa consciência fica de repente tão preocupada com a nossa dor, com as nossas perdas, que são reais, que são dificuldades verdadeiras, mas que não são toda a história. A gente não pode perder de vista esse outro lado do absoluto. Não podemos ficar apenas presos nos emaranhados das tramas do eu relativo e fenomênico e perder de vista a verdade que transcende toda forma e todo fenômeno. E essa verdade transcendente é a nossa face original e é a nossa mente original. É uma camada da nossa consciência que está o tempo inteiro aberta e disponível para a gente se banhar e se servir à vontade dessa grande mente iluminada. Então por que não fazemos isso?
Por que não vamos atrás disso? Por que nos preocupamos com outras coisas que não são essenciais? Por que paramos de pensar em Buda, em Deus, no essencial? Por que ignoramos o fato da morte? Por que somos tão viciados em pensar? E por que deixamos os nossos pensamentos conceituais e intelectuais nos deixarem tão ansiosos e controlarem tanto a nossa percepção, sendo que a vida é um movimento muito mais amplo do que a nossa pequena mente pode compreender? Então, por que não nos entregamos? O que nos bloqueia? O que nos trava? O que nos ensurdece? O que nos macula para a existência? Então, essa hora do banho, da qual fala o texto hoje, que todos os dias a gente limpe não só o nosso corpo, as impurezas físicas, mas que a gente consiga tirar os bloqueios mentais, as sujeiras emocionais. Sabe, limpar os cantinhos, igual do box do banheiro, que vai juntando o mofo, que tem que limpar, né? A sujeira orgânica, úmida, tem que sair de lá, porque ela impede a saúde. A mesma coisa na nossa mente. Os cantinhos da mente vão ficando apodrecidos. Precisam ser retiradas as ervas daninhas. O mofo precisa ser limpo e arejado. Precisa entrar luz. E quando toda a poeira e sujeira é removida, a forma real se manifesta e brilha naturalmente. Assim é com a nossa mente. Então, se a gente está vendo a vida meio distorcida, com um sentimento meio quebrado, meio corrompido, e as coisas meio tortas e turvas, é porque a nossa mente está precisando de um banho, de uma faxina, de uma pausa, de um cuidado, de uma atenção. E é isso que a gente faz na nossa prática budista. Nós temos a base, é a meditação. O zazen, que deveria ser feito todos os dias. A gente sabe que quase ninguém no mundo faz todo dia, realmente todos os dias. Mas pelo menos 3, 4, 5 vezes na semana, para que isso tenha um efeito sólido na sua vida. E de tempos em tempos, nos feriados, 5, 6 vezes por ano, nós fazemos retiros que chamamos de sessins, onde passamos 5, 6, 7 dias em silêncio e meditação profunda. E aí sim, é um mergulho e uma grande faxina interior, uma grande terapia silenciosa de você com você mesmo, da sua mente dentro da própria mente, tirando os excessos, cortando as ervas daninhas, desfazendo os emaranhados dos fios da mente, para que a energia vital flua com mais harmonia, e limpeza, e frescor, e tranquilidade. Existe uma grande sabedoria em nós, que é inata ao nosso DNA, à nossa mente, à nossa espécie humana. Mas se nós não permitirmos que essa sabedoria surja, ela não se manifesta. Ela fica bloqueada pelas coisas menores, pelas sujeirinhas da mente, que se você não limpa a sua casa por 10 dias, 15 dias, 20 dias, 20 anos, essas sujeirinhas vão se tornando um amontoado de sujeira, dentro do qual é impossível viver. Então encontre formas de se limpar por dentro, não apenas a limpeza física, do corpo físico, mas limpar suas emoções e limpar suas percepções. Às vezes muitos estímulos, muitas músicas, muitas conversas, muito som, muita palavra, muita história, vai deixando a mente sobrecarregada, a mente cheia, a mente lotada, de modo que quando você vê a realidade, você não vê direito, porque está cheio de coisa no meio do caminho, está cheio de tralha mental, astral, emocional. E como limpar tudo isso? Para nós, a base de tudo isso, como eu disse, é a meditação. E você precisa encontrar formas na sua vida com as quais você tenha afinidade de fazer essa automanutenção e essa autorregulação. Para quê? Para ser feliz, para viver com clareza, para que essa forma natural, limpa e essencial se manifeste, para você poder perceber que cada instante de vida é importante, que cada banho é especial e que o dia de hoje
É um dia muito importante, porque é o dia de hoje em que você está vivo, e que você está viva, e que você pode agir da melhor forma possível, fazendo o que quer que seja que você tenha para fazer. Dê tudo de si, você só tem hoje para fazer o seu melhor. E hoje é um dia muito especial, porque no grátis desse momento de agora, o grande segredo da vida está acontecendo. E se você não percebeu, você está perdendo tempo. Então cuidado, não desperdice essa vida. Acorda para apreciar esse instante, para apreciar esse dia, para ser a melhor pessoa do mundo hoje, agora. E assim você vai sentir o sagrado e a grande paz de Nirvana, de você entrar em comunhão com a existência. E se você teve a bênção de conhecer o Dharma de Buda nessa vida, aprecie, dê valor. Cada momento com um professor, uma professora, um mestre, uma mestra do Dharma, são momentos muito enriquecedores e muito especiais. Eu já tenho uma professora, a Monja Coen, que é minha professora desde os 18 anos de idade, e estive em alguns mosteiros, tive alguns outros professores, e eu tenho momentos muito simples, mas muito especiais, que estão guardados como as páginas douradas da minha vida. Uma vez tive um professor, Michel de Boaroshi, eu entrei na sala, ele estava ajoelhado no chão, olhando uma imagem de Kanon, uma cabeça de Kanon que ficava em cima de um móvel. Ele, vem aqui, veja o que eu estou vendo, e me fez ajoelhar do lado dele para ver essa cabeça de Kanon. Um momento simples, singelo, nada de especial, nada de sobrenatural, mas que ficam marcados com uma ternura, com uma amorosidade, com uma profundidade, uma sutileza que só a prática religiosa e espiritual podem proporcionar. Então, abra esse olhar, veja como a vida é importante, como a vida é sagrada, como a vida é bela e como você é responsável por vivê-la bem e por fazer o seu melhor nas relações, o seu melhor com você mesmo, com você mesma. Então, eu sou o Monge Daico, estou aqui todas as semanas com vocês, comentando a sabedoria da transformação da nossa mestra Monja Coen, que já está quase no fim. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, deixa um like no vídeo, um comentário bem legal, o que na sua vida diária, que parece tão corriqueiro e banal, na verdade, um grande ensinamento especial se esconde. Então, vamos pensar nisso essa semana? Também vai aparecer aqui um QR Code na tela. Você pode fazer uma doação que não é para mim, é para o Zen do Brasil. Lembrando que estamos construindo um templo em Campos do Jordão. A nossa sede de São Paulo não é própria. E esse templo que está sendo construído será próprio, mas depende mais do que nunca da ajuda e da atenção de vocês. Vocês também podem me seguir no Instagram do Monge Daico e nos vemos na grande mente de Zazen.